Graça e paz, Emerson Eliel aqui. Existe uma notícia aí que a congregação cristã no Brasil fechou suas igrejas ali no país da Venezuela. Olha, irmão, o que acontece ultimamente na Venezuela não podemos aqui dimensionar. Claro que não é um país fechado, como a Coreia do Norte, extremamente fechado e isolado de qualquer mídia externa. Mesmo assim, as informações podem vir contrariando a realidade do que é apresentado, e às vezes até para pior. Últimas notícias que eu vi contabilizavam 12 pessoas mortas e centenas de pessoas presas. Só que essas notícias elas são da própria mídia, muitas vezes lá da Venezuela, repassadas. Então tem muita coisa fechada, né? Tem muita coisa fechada. E é muito perigoso, realmente, as igrejas continuarem. Até estabelecimento comercial está correndo grande risco, grandes mercados, com um país onde tem uma liderança ditadora, um cara extremista, igual está na liderança. Então a atitude de fechar não considero que seja errado ou imprudente. Obviamente que tem que ter dentro dos membros, e eu vou citar aqui, biblicamente, a adoração em espírito e em verdade constante durante a vida, né? Não porque fechou uma igreja, que às vezes a pessoa tem como servir a Deus somente, e na igreja, hoje eu vou servir a Deus, hoje eu vou cultuar. Ok, mas na sua totalidade da vida, 24 horas por dia, é servir a Deus. Então, fechando a igreja, torna-se prudente, porque quando teve a questão da pandemia, por exemplo, né, que a pandemia veio para moveu o mundo de tal maneira, teve que tudo reconfigurar tudo. Se a congregação ela foi uma das primeiras a fechar, né, na época, mas se ela continua aberta, obviamente que tem os princípios que o povo cita de hipocrisia e essas coisas, mas vamos supor, se ela continuasse aberta, as pessoas iam falar que ela estava errada, que ela estava sendo extremista, o pessoal religioso demais, e acabava que, né, as pessoas, porque se abre, muitos vão congregar, né? Eles não pensam duas vezes, vai mesmo com aquela doença toda ali espalhando. Mas se ficasse aberto, o povo ia reclamar, ia haver crítica. E se fecha, aí também fala que cadê a fé, né? Teve que fechar. Isso são conceitos aí da religiosidade que a gente sempre já fala aqui. Não querendo atacar, mas alertar cada pessoa ali dentro. Não querendo atacar, porque a gente vê as coisas que acontecem nas outras denominações, obviamente, nesse canal. Agora, a Venezuela, esse país extremo que eles são, né, a gente não sabe as atitudes do ditador enquanto está havendo culto nas igrejas. Pode ter como, de repente, achar como uma manifestação contra ele, qualquer pregação ou alguma coisa que sair, ir lá e pessoas ser presas dentro da igreja é imprevisível. Então não considero como um ato irresponsável ou imprudente, eu acho que seria ao contrário, se manter-se aberto é muito pior e perigoso, já que a gente sabe que a adoração pode ser na casa, e se tem culto online, não vejo tanto a necessidade de achar que Deus está te desmerecendo porque você não está dentro de um templo, correndo risco, um país que é ditador, que cobra os impostos ali. Aliás, queria até agradar um tempo atrás as igrejas diminuindo o imposto, mas eles são extremos. Veja que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela teve aí um tempo atrás, acho que em março, se não me engano é março, participando de eventos com o Nicolás Maduro, pastor ali da Venezuela, né, com interesse de concessão da TV da Universal lá no país. Ou seja, é muito estranho. Olha, segundo o portal Intercept Brasil, na contramão de seus discursos contra a esquerda na última campanha presidencial no Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus do Bispo Edir Macedo declarou apoio ao presidente Nicolás Maduro da Venezuela e defendeu o fim do bloqueio e sanções ao país. Mas que é, João? Desculpa, volta aí do início que agora minha cabeça virou um trevo. A Igreja Universal do Reino de Deus disse isso, do João? Bispo Edir Macedo, o Intercept Brasil. Do Green Brown, é isso?
Ex-pastores, Pitoli, que conhecem os meandros e o modo de atuar da Universal com quem o Intercept Brasil conversou, acreditam que o principal objetivo de Macedo é a obtenção de concessão de TV lá no país, o que já foi sinalizado por Maduro às igrejas evangélicas. No dia 6 de março, Maduro e sua mulher, Acília Flores, participaram de um ato com pastores e pastoras evangélicos de 23 estados venezuelanos. O evento foi divulgado pelo próprio governo de Maduro. Segundo a divulgação oficial do país, 17 mil religiosos teriam participado do evento. O bispo da Universal, Ronaldo Santos, representante da igreja no país, foi um dos oradores, posou ao lado de Maduro e deu um abraço no presidente venezuelano ao final. Bom, ainda a respeito dessa reportagem, questionada pelo Intercept Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus afirmou que a instituição em cada país dispõe de total e absoluta autonomia administrativa, sempre observando as leis e as tradições locais, e que perguntas deveriam ser encaminhadas à Universal venezuelana. E aí o Intercept Brasil tentou contato com a igreja lá na Venezuela, mas não teve uma resposta. Ô João, você tá me assustando hoje, hein? Cada notícia, meu. Porque a Bíblia fala para orar por todos os governantes. Nem sempre a gente sabe que o governante está certo. Aliás, é uma escolha, até Provérbios fala, Provérbios 29:2, se não me falha a memória, fala sobre essas escolhas erradas que causam pavor no povo, e o povo geme. Ali fala, o corrupto faz com que o povo geme. Então, essa situação a Bíblia sabe, mas ao orar é por quê? O que o cristão pode fazer ao contrário? Né? Orar para que tire, sabendo que são consequências desse mundo caído, ter esses tipos de pessoas no poder. Orar para que o mal aconteça menos para o povo, para o bem de um povo, mesmo diante desses maus homens. Então, orando por eles para que o coração não seja tão rude, tão duro, pedindo misericórdia para Deus, que os abençoe em bondade, né? Que de alguma forma toque no coração deles, né? Alguma coisa para que não venha devastar uma população ou dizimar. Então não tem problema nenhum, por isso que é recomendado orar para essas pessoas. Não tem problema pedir, mesmo sabendo que muitas vezes está programado para que o mal aconteça e ninguém pode impedir isso. Agora, pedir, ficar ali andando atrás para querer uma TV, né, sendo conivente, agradando um país que está muitas das vezes à beira de ceifar ali os direitos das pessoas, os direitos básicos das pessoas, aí é complicado, né? Tem que respeitar as autoridades, mas também outra coisa não é estar ali, né, da forma que ficou para a Universal, apoiando o governo, isso acaba virando política, de certa forma. Comparecer a eventos, ou eles comparecer a algum evento da igreja, é até aceitável, né, de acordo com essa questão de respeitá-los. Porque se eles lidam com o povo, estão na liderança de um povo, os povos têm seus direitos de religião, né? O Estado laico, por exemplo, então, ao mesmo tempo que o líder dá esse direito, eles respeitam esse líder que muitas vezes quer participar do culto. A política é dele, não da igreja. Mas a Universal, a gente sabe como funciona. Ela vai mesmo pro lado, demonstrou na notícia ali, um lado de interesse na concessão da TV, mesmo sabendo do que o país está vivendo. Esse que é o problema. Sabendo do que o país está vivendo e da ditadura que está no momento. Quanto a estar na casa, porque teve que fechar as igrejas, isso aí a gente sabe que em João, capítulo 4, versículo 23, eu vou ler aqui para vocês. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse isso daqui por causa da pergunta da mulher. Ela disse, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adorar, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram? Jesus responde, crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então isso aqui é independente, se é culto online, se está tendo na internet, hoje tem a tecnologia, se está falando heresia, se não está falando, cabe à população filtrar isso. Os governantes de meio político, de cada igreja, eles lideram muitas vezes com a sua mente, porque a sua mente precisa entender a palavra para saber o que vai ser aplicado. Por isso que não deve achar ruim com quem quer aprender das escrituras. Obviamente que tem aqueles aprendizados mais tendenciosos e malucos que tem por aí, mas ele tem que saber o que ele vai aplicar. A gente tem que entender também a situação do adorar em espírito e em verdade. Alguns às vezes falam, mas o que seria isso? E a gente pode falar aqui um pouco do livro de Romanos 12, capítulo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Isso aqui envolve muita coisa, irmão. Transformação humana de acordo com a conversão a Deus. Ela não está baseada em teoria, porque a Bíblia tem a teoria e muitos contestam a igreja, contestam a denominação, a liderança, porque está pregando errado. Muitas vezes tem a teoria também do que seria certo, mas não vive isso. São pessoas que elas são intolerantes a seu modo de pensar e avaliar o outro como pessoa, por mais que, por pouca coisa está se estourando, se externando aquele ser caído. E essa pessoa ela fica à mercê das mais variáveis ações do maligno para com a vida dele e não deixa enxergar a vida com profundidade que ela dá. Enxergar a vida, a família, as crianças, o próximo, que também é o mandamento de amar o próximo, mas esses muitas das vezes não conseguem chegar até ali, porque falta essa adoração em espírito e em verdade. A gente pode continuar aqui, ó. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a porção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de admoestar misericórdia, pratique-o com alegria. E a gente percebe que muitas das vezes as pessoas falham nisso, até na maneira de expressar e externar que uma denominação está fazendo algo que não é compatível com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a gente sabe que seres humanos são falhos e esses precisam enxergar dentro de si um caminho verdadeiro a seguir para poder externar a tal misericórdia que muitos pregam em palavras e amor, mas não têm em consideração nenhuma para com o próximo. E muitas das vezes são pessoas que pensam sobre si com a vaidade, porque aqui mesmo na Bíblia fala uma autoavaliação justa. Mas é isso, irmão. Eu queria deixar aqui uma reflexão bíblica pela questão do adorar em espírito e em verdade e o viver esse espírito em verdade como igreja, e não como templos abertos ou fechados.
Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Comente aí para ajudar o canal. Compartilha com mais pessoas e deixa seu like. Graça e paz verdadeira no coração de todos.